Olá, sou Meire J. Costa e mais uma vez a gente está aqui juntinho para bater um papo importante nesse momento de transição planetária. Mais um assunto aí que eu acho interessante a gente compartilhar, sempre lembrando que eu sempre falo daquilo que eu vejo através das minhas projeções astrais, não repito livros, não cito livros e nem me importo com o que os outros livros digam, porque cada vez mais é importante a gente buscar as nossas próprias experiências. E um dos assuntos importantes que a gente vai tratar hoje é justamente essa questão da gente ficar atrelada ao que os outros disseram, a doutrina, os livros, a tudo isso. Porque hoje eu vou falar da corrupção do sistema de luz. Eu sei que muita gente talvez não compreenda isso, mas é importante a gente falar e realmente para aqueles que estão despertando e aqueles que querem ser despertos conscientes, é importante saber, né? Bom, o sistema de luz, quando a gente fala de sistema de luz, a gente está falando de organizações do lado invisível, de consciências de seres, seja seres que estão encarnados aqui ou recém-desencarnados, que muitos participam também estando em projeção, sejam seres que estão encarnados em modelos biológicos que vêm de outros planetas, de outros orbes. Bom, nós temos diversos sistemas de controle ou de organização no mundo invisível. Alguns desses sistemas, eles são voltados para o crescimento da humanidade. Eles trabalham para que a humanidade evolua. Uma outra parte desses sistemas, eles trabalham em interesse próprio. Por quê? Porque são constituídos de consciências que sempre tiraram proveito das energias que são produzidas aqui no planeta, seja para elas próprias, seja para a própria raça, para a raça, né, levando essa energia para seus próprios planetas, ou até mesmo de consciências que estão bem próximas de nós, mas que não trabalham no altruísmo, trabalham no egoísmo. Então, nós temos essas duas vertentes do lado de lá. Quando a gente separa no macro, a gente só separa egoísmo e altruísmo, tá? É a primeira grande separação. Aqueles que pensam na coletividade, no bem de todos, também, de certa forma, no seu próprio crescimento e evolução, mas que não quer prejudicar ninguém para conseguir evoluir, seja tecnologicamente, financeiramente em termos de recursos, né, de recursos que o nosso planeta oferece, e de uma forma assim, quer crescer, são consciências que estão cientes desse caminho evolutivo, querem crescer, mas querem que a raça humana evolua também. Então, não quer só tirar proveito. Esse é o grupo altruísta. O grupo egoísta, por sua vez, não. Eles trabalham para que a raça humana não evolua, não cresça, para que cada vez mais se torne submissa, para que cada vez mais seja dominada. Então, é a primeira grande separação. Só que dentro dessas duas vertentes, nós temos o que a gente chama de sistema de luz, que seria os altruístas, e o sistema das sombras, que seriam esses que são mais egoístas, para que a gente possa entender dessa questão de sistema. No sistema da luz, nós temos também, dentro desse bojo todo, diversos outros subgrupos que são altruístas, pensam no bem da humanidade, também pensam no seu próprio crescimento, mas têm suas maneiras próprias, assim como nós também temos aqui, que possuímos nosso livre-arbítrio, eles também, de trazerem essa evolução à humanidade. Então, eles se organizaram em consciências que têm afinidade, mesmo nível, mesmo padrão de consciência, de entendimento, de conhecimento, se associaram e formaram esses grupos que nos auxiliam dentro da ótica deles e dentro do grau de desenvolvimento consciencial deles, ok? Então, dentro desse sistema de luz, nós temos vários outros sistemas abaixo operando. E volto a falar, cada um com sua maneira de agir.
No lado então, desse lado de cá, nós temos aqueles que são muito mais altruístas, que realmente não têm, tem muito pouco interesse próprio, mas sempre vai ter, porque é bom a gente começar a desatrelar da ideia de Deus, porque senão a gente teria um Deus bom e um Deus ruim, isso não existe. Uma fonte só criou todos esses sistemas e todos os seus subsistemas. É uma fonte criadora. Então não tem como você dizer que tem um lado e o outro. E todos esses dois sistemas grandes, tanto das sombras quanto da luz, eles foram criados ou foram se organizando por afinidade, por frequência, por escolhas das consciências que fazem parte desses sistemas, né? Então, por caminho próprio. Então, no lado da luz, nós temos também vários níveis de forma de trazer conhecimento para a gente. Desde aquele que trabalha com crime e castigo, com punição, com culpa, até aquele que permite que a gente cresça batendo o nariz no chão, mas tendo o nosso direito ao nosso livre-arbítrio através dos nossos erros e acertos. Sempre lembrando, eu venho falando isso já em vários vídeos, que é bom a gente fazer uma analogia como os sistemas educacionais, aonde nós temos aquelas escolas que são mais rígidas e que punem seus alunos ou cobram muito mais, e tem aquelas escolas que permitem dão um espaço maior para as crianças criarem, educam de uma forma mais lúdica. Então, o objetivo das escolas, qual é? Educar, cada um com seu método próprio. Então, nós temos isso, a gente vê no sistema de luz. E no sistema das trevas, sombras, lá o que a gente queira chamar, nós também temos esses graus de formas de atrapalhar o crescimento ou realmente atrapalhar, proibir o crescimento da humanidade. Desde das formas mais light, só fazendo, orientando mal, não permitindo que as pessoas tenham acesso ao conhecimento, até as formas mais cruéis, porque do lado de lá, e tanto do lado de cá, para fazer o bem ou fazer o mal, o céu é o limite. Então, nós temos todas essas nuances. Bom, até então a gente tinha no sistema de luz essa mentalidade de se fazer realmente que eles tinham, todos ali estavam com essa mentalidade altruísta de fazer com que a humanidade crescesse, porém, dentro de sua própria metodologia. Mas o que começou a acontecer? E isso, a gente fala, começou a acontecer em termos da Terra, se a gente for colocar 2.000 anos, são 2 dias, talvez, para a gente. Talvez nem 2 dias, talvez 2 horas, quando muito. Nós tivemos, durante esses desde que Jesus passou aqui na Terra, que tentou consertar toda essa barafunda, e não deu muito certo o que ele tentou fazer, e isso não adianta vocês pipocarem, que realmente não deu certo. Se desse, nós teríamos hoje um mundo muito mais justo, onde todos realmente teriam acesso a ter recursos, todos viveriam em condição de uma certa igualdade de oportunidades, de tudo. Tá? E quando a gente fala disso, não é só da questão financeira, são as condições mesmo físicas, orgânicas, intelectuais, emocionais, todas. E nós não temos, nós temos toda essa nuance aí que a gente ainda tem que conviver com tudo isso, até que a humanidade realmente atinja um patamar diferente, aonde todas essas discrepâncias vão sendo diminuídas. Então, aquele grupo da luz trabalha para que isso aconteça. Porém, houve uma certa, principalmente durante esses 2.000 anos aí, que depois foi tentado aproveitar tudo que Jesus passou, tentou fazer, e Jesus foi só um dos avatares, nós tivemos vários, mas vamos colocar naqueles que a gente conhece, nosso lado ocidental aqui. Então, depois de tudo aquilo que ele tentou fazer, e que muita coisa foi até deturpada em proveito próprio, porque a galera das sombras, sistema das sombras, se apropriou da ideia e usou o jeitinho deles para manipular.
e a gente muitos vêm sendo manipulados durante esses 2000 anos. Só que a coisa começou a complicar um pouquinho. Por quê? Esses daqui começaram, como eles começaram a apelar muito também e usar artifícios, até tecnológicos mesmo, de impedimento de evolução frequencial, ah, através de frequências que são jogadas na psicosfera, através de treinamento de verdadeiros exércitos para influenciar as pessoas negativamente, e a raça humana está aceitando isso muito facilmente, porque, como a gente está num processo de transição natural planetária, nossas percepções começam a se desenvolver mais por conta das alterações frequenciais que estão adaptando o nosso modelo biológico a captar essas novas frequências. Estamos, nesse momento, um pouco mais vulneráveis a todos os dois lados, porque se torna muito mais fácil eles nos acessarem, no momento que estamos ampliando a nossa percepção do mundo invisível. Então, esses do lado de cá começaram a jogar duro, começar a influenciar mesmo com tudo, percebendo que hoje em dia é muito mais fácil manipular do que antigamente, quando eles precisavam, de repente, se fantasiar, criar histórias para convencer as pessoas que não conseguiam ver nem sentir. Só que agora, como a maioria e uma boa parte da humanidade já está começando a ver e sentir, eles vão começar a jogar, vão começar não, eles já começaram a jogar sujo, criando situações visíveis, claras, né, manipulando mesmo, de forma que a humanidade cada vez mais se sinta influenciada também até pelas coisas negativas. Hoje em dia é muito fácil manipular o medo. Experiência que nós tivemos há, sei lá, 3, 4 anos atrás aí, foi uma experiência de manipulação de medo, onde todo mundo caiu igual patinho, quer dizer, todo mundo, a maioria, né? Caiu igual patinho. Então, eles conseguem fazer isso. Diante de, principalmente depois dessa última jogada, essa cartada suja, né, do outro lado, há 3, 4 anos atrás aí que a gente passou, a galera do lado de cá resolveu, opa, peraí, se eles estão usando isso e estão conseguindo, então vamos fazer quase igual, só que com um objetivo diferente, dentro da cabeça deles, que seria um objetivo diferente, que seria da educação. Lembra que eu venho falando para vocês que tudo é frequência? Quando você faz algo ou pensa em fazer algo que não seja legal com outra pessoa, que o fim não justifica o meio, se você pensa, deseja mal para uma pessoa, mesmo que essa pessoa dentro do nosso julgamento, dentro da nossa sociedade, dentro daquilo que a gente sabe que é certo ou errado, que se dentro daquele nosso julgamento a gente julga errado o comportamento daquela pessoa e a gente deseja para aquela pessoa uma punição horrorosa porque ela cometeu um ato horroroso, você se equipara àquela pessoa frequencialmente. Eu venho falando isso com vocês. Difícil assimilar esse conceito, mas é a mais pura verdade. Estamos falando de energia trabalhada com o nosso chakra mais baixo, com o básico e com o sexual, que é aquele que trabalha com a energia da raiva, da vingança, todas as emoções que a gente chama de negativas e que dentro de um conceito, de um julgamento, você pode dizer, mas a pessoa fez também, então merece. Mas isso é um julgamento nosso. Quando a gente bota só na linha da energia, no momento que você deseja isso para outra pessoa, você vibra igual. Então, o sistema de luz, ele acabou sendo corrompido por o que o sistema da sombra estava fazendo. O sistema da luz achou que agindo igual, tendo uma outra justificativa para fazer aquilo, seria louvável. Então, eles também estão nesse momento, não digo todo o sistema de luz, tá? Eu coloquei sistema de luz para que vocês possam entender, mas nós temos dentro do sistema de luz o que a gente chama de resistência. Aqueles que estavam na ponta da base, que foram crescendo aos pouquinhos e que trabalham para uma conscientização da humanidade livre, verdadeira, uma conscientização liberta de dogmas, de doutrinas, de dominação.
Porque do mesmo jeito que as trevas dominam, a luz também estava dominando, sempre dominou. Só que agora jogando, usando os mesmos artifícios que a treva utiliza. Então começaram a jogar mais duro ainda, e dentro desse processo de toda a expansão e de toda a transição, a gente falando cada vez mais de despertar, de tudo, cada vez mais vão surgindo novos avatares, ditando novas regras e se afinizando com as pessoas. Então você vai começar a sentir mais como a gente tem hoje em dia essa liberdade total, esse veículo é fantástico para a gente se comunicar, várias vertentes de espiritualidade, onde cada um se adapta naquela vertente, mas que se a gente for olhar, sempre tem uma regra ditando alguma coisa por trás, ou uma verdade oculta, que essa verdade, na verdade, só diz verdade, só é verdade para a pessoa que está ali vivenciando e transmitindo. É por isso que eu tenho muito cuidado quando eu falo isso tudo para vocês, que eu digo, essa é a minha verdade. Eu não quero que vocês reproduzam minhas palavras por aí. Ah, porque a Meire falou, a Meire disse, não. Eu quero que você diga assim, nossa, eu tive uma experiência que foi bem parecida com a da Meire, então aquilo ali ressoa comigo. Isso é interessante. Isso é a verdadeira evolução dentro da minha ótica, daquilo que eu consigo aprender como evolução de consciência. E é para isso que eu trabalho com vocês. Então, quando eu falo que o sistema de luz, né, todo essa espiritualidade positiva foi corrompida, é porque a gente vê que eles não trabalham, mesmo as diversas vertentes e as maiores, né, quando a gente fala de espiritismo, eles não trabalham com a verdadeira libertação. Eles promovem uma obediência disfarçada. Então você tem que ser bonzinho para merecer alguma coisa, você tem que se esforçar para ser melhor, para você poder ir para um lugar melhor. Quanto mais você se torna melhor, mais você merece ter as coisas. A gente precisa cortar esse vínculo do merecimento. Eu sei que ainda é confuso a gente falar isso, mas isso gera na gente padrões de culpa e sacrifício, que também é outra mensagem disfarçada do lado do bem, que também estão operando cada vez mais com isso. Nos colocarmos cada vez mais culpados. Vocês veem que a gente está vivendo uma época de julgamentos pela internet, de cancelamentos, de não sei o quê. É um querendo, isso tudo é manipulado. A gente acha que a gente está sendo moral, está sendo ético fazendo essas coisas, não estamos. A gente está jogando aos leões, igualzinho faziam com os cristãos lá atrás, lá no Coliseu. Você acha que aquela pessoa merece dentro do seu julgamento e do julgamento da sociedade, você condena e você joga aos leões. Então, isso tudo é de novo reavivando sobre uma nova roupagem, a ideia de crime e castigo e de sacrifício também. E aí aqueles que passam muitas vezes também por provações, além disso, né, aqueles que passam por verdadeiras provações estariam se purificando para uma nova vida. Cada vez mais a gente vê isso também. É um novo conceito, na verdade, é uma nova roupagem para o velho conceito. Então, o sistema de luz vai jogar cada vez mais forte em cima disso, achando que está nos educando a sermos mais éticos, mais morais, mas ao mesmo tempo incitando que a gente acabe ficando uns contra os outros. Eu estou certo, o meu grupo está certo, aquele está errado, pensa diferente, está errado. Isso a gente está vendo, esse movimento está acontecendo. Silenciosamente isso está acontecendo. O grupo, a luz está se tornando sutilmente, usando os mesmos artifícios que as trevas sempre usou, está se tornando quase que igual. Lógico que eu volto a falar, existem níveis, né?
Assim como existem níveis também aqui. Aqui eles apertam muito o parafuso num grau de educação, de moralidade, de tudo, que ainda existem grupos assim, né, que condenam tudo que você fala, o que você come. Olha o modismo do que você, se você é espiritualizado, você não pode comer animais, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, uma série de regras que são colocadas que eles estão agindo igualzinho lá do de cá. Não é um trabalho de conscientização de evolução, é um trabalho de cerceamento. E o lado de cá, é lógico que dentro do que a gente conhece de evolução até de crueldade, eles são mais cruéis, óbvio, né? Mas só que a crueldade da galera das sombras, ela, de certa forma, ela é mais física. Ela aprisiona, ela maltrata, ela traz sofrimento na carne mesmo. E esse daqui é um sofrimento mais sutilizado. É um sofrimento espiritual. Você se torna escravo espiritual de um sistema do bem, aonde te aprisiona, você está sempre pagando pelas culpas. Que toda vez que a gente encarna aqui, a gente comete um monte de erro, é normal. E se cada vez mais é criada uma mentalidade de que isso é necessário para o nosso burilamento, para o nosso crescimento, que a humanidade não vai evoluir. Pelo contrário, a gente está está fazendo uma apologia ao sofrimento. Ao sofrer nos purifica. E não é isso, gente. Ninguém cresce através da dor, ninguém cresce através do sofrimento, não. Doer dói. Sofrer faz a gente. A sofrência dói também. Sofrimento baixa vibração. Dor baixa vibração. Qualquer dor que você tenha no seu corpo, você já não observou que você fica até mal-humorado? Por quê? Porque a dor faz com que a nossa vibe caia. A gente trabalha mais com os nossos chakras mais baixos, até num sentido de autodefesa. A dor física, significa que algo no nosso organismo não está funcionando direito. Então a gente precisa de quê? Energia para poder consertar o sistema. Quem produz mais energia no nosso corpo, energia mais pesada? Os chakras mais baixos. E para produzir essa energia com os chakras mais baixos, que nível emocional a gente precisa trabalhar? Raiva, frustração, decepção, mágoa, todos aqueles negativos. Então, isso nos coloca numa frequência por autopreservação do nosso organismo. Então, para suprir a dor, nossa vibração baixa. Então, aonde que pela dor você cresce? Isso é uma maneira de educar da luz que foi corrompida pelas trevas. Porque eles acharam que estão agindo certo, criando esse tipo de mecanismo, operando dessa forma, porque o fim deles é diferente do objetivo das trevas. Mas é a mesma coisa, só coloca a gente em vibe ruim. Então é importante a gente ficar ligado nisso, né? Eu acho que essa questão toda é só você observar o que você está seguindo, se existe algo assim, sistema de recompensa, sistema de punição, fuja, é cilada. Você tem que ser realmente livre para fazer suas cagadas e assumir com responsabilidade aquilo que você fez de errado, sem se punir e se tornar bonzinho, porque isso te traz alegria e te coloca num padrão de trabalho energético dos chakras superiores. Não você ser bonzinho porque você está esperando que você evolua daqui a algum tempo, que aí você vai desencarnar daqui, você vai reencarnar num lugar melhor, ou porque de repente, até você sendo bonzinho, a sua vida vai melhorar, vai prosperar aqui. Não. No momento que você pensa em recompensa, você caiu no sistema. Você já tomou a pílula errada. Então, é importante a gente ter consciência de tudo que está acontecendo nos bastidores, para a gente não ser enganado. E eu sei que eu falo principalmente para você, que é um desperto consciente, que não é um desperto bobão, como a gente vê muitos aí, que acham que são conscientes e não são. Citam livros, citam doutrinas, citam vídeos, o que for,
mas não vibram de acordo com aquilo, não passaram por suas próprias experiências. Para crescer é preciso que tenhamos as nossas próprias experiências. O que eu faço aqui é ajudar a vocês passarem pelas experiências de uma forma melhor. É por isso que eu venho aqui fazendo todas essas ativações, para que vocês tenham ferramentas, assim como eu tenho as minhas ferramentas. E eu já falei para vocês, tem horas que eu nem lembro que tenho. Porque a gente está encarnado aqui. É normal. Eu preciso ser toda hora lembrada que para resolver aquele problema eu já tenho o martelo. Por que eu estou dando murro contra o prego com a minha própria mão, esfolando a minha mão, se eu já tenho a ferramenta para fazer aquilo? Toda hora eu sou lembrada também. Então eu tenho trazido isso para que vocês operem. E às vezes eu sou lembrada, não é alguém que fica falando no meu ouvido, não. É pela minha própria experiência. No momento que eu dou uma marretada e que eu sangro a minha mão no prego, eu digo, gente, o martelo está lá na gaveta, por que eu não fui lá pegar o meu martelo e marretar? A experiência me ensina. Eu não preciso ter vozes, consciências, babás, mentores, seja lá o que chamam, anjo da guarda, lá o que for, aqui do meu lado. Isso é crescer. Que no momento que você tem alguém ali do teu lado tomando conta, não, não faz isso, faz aquilo, você não cresceu. Se no momento que eu preciso de uma ferramenta, eu tenho um mentor aqui, né? Olha, vai lá pegar teu martelinho. Eu não cresci. Eu tive alguém que me puxou pela mão para ir lá. Aí eu vou e uso. E isso é perigoso, porque você acostuma. Então, do mesmo jeito que você tem uma consciência hoje que está te indicando uma ferramenta que vai facilitar o teu trabalho aqui, e é uma consciência, digamos assim, legal, pelo menos está com o intuito de te ajudar, daqui a pouco você não sabe qual é a tua vibe, você está conectado com um que vai te afundar. Por quê? Porque, de repente, naquele momento, você não precisava nem de um martelo, você precisava de uma chave de fenda, que estava do teu lado. Vai ver que não era um prego, era um parafuso. Uma chave de fenda você ia só torcer. Mas aí tem uma consciência aqui do teu lado e diz, vai lá, pega um prego. Aí você vai dar uma marretada no parafuso, pronto, já espanou a rosca toda do parafuso. Analogia boba, mas que faz a gente pensar, principalmente nessa questão de termos mentores nos orientando. Eles acham que estão fazendo bem, não é por maldade. Eles são treinados a nos orientarem de acordo com o sistema educacional. E muitas vezes esse sistema não permite que a gente cresça. Não permite. Eu sei que isso tira a paz de muitas pessoas, porque crescer dessa forma é um pouco desconfortável, você pensar que você tem que assumir a responsabilidade pelas coisas que você faz, muitas vezes você mesmo colocar band-aid no teu machucado, ou colocar a pomadinha no machucado sozinho, mas é isso que faz você crescer. A humanidade precisa crescer de verdade. Eu luto por um planeta mais equilibrado, onde todos possam realmente fluir cada vez mais seus talentos, suas qualidades, que exista um equilíbrio maior, até em termos de recursos também, de obtenção de recursos, porque através dos recursos a gente consegue manifestar a nossa verdadeira essência, a gente vive num plano material. Então é por isso que eu fico preocupada com o que eu vejo acontecendo do lado de lá. É um recado importante que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que as minhas reflexões ajudem, ampliem também um pouco o pensamento. Não estou querendo influenciar ninguém aqui, eu quero só que vocês parem um pouquinho e reflitam. E tenham cada vez mais experiências, até que você diga, mas eu não consigo fazer uma projeção astral. Observa mais as energias ao seu redor. Você não precisa sair do corpo para perceber o que está acontecendo no invisível, porque o invisível está aqui. Está juntinho de você. E cada vez mais a gente está tendo as nossas percepções ampliadas. Antes, a gente conseguia com mais facilidade saindo do corpo. Mas hoje em dia, se a gente tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir, a gente não precisa estar em corpo astral para enxergar o que está se passando ao nosso redor, não. Basta só a gente observar com mais carinho, tá bom? Então, esse é o nosso papo de hoje.
Mais uma vez, obrigada de coração. Me sigam lá no Instagram, se você não conhece, é o Meire J. Costa, tá? Segue lá que eu também vou colocando conteúdo lá. E a gente está juntinho por aqui. Então, fiquemos com a luz. A boa luz.